Então vamos começar hoje o nosso primeiro conteúdo da apostila do segundo bimestre, tá? Que vai ser então relevo e hidrografia da América e da África. Vocês vão perceber que durante agora todo esse segundo bimestre a gente sempre vai fazer um comparativo entre América e África. Tudo que eu falar de um eu vou tentar relacionar, né, como ocorre no outro, ok? Então vamos lá, começando primeiramente pela América, né, falando das formas de relevo. A gente tem, de maneira geral, montanhas, planaltos e planícies. Claro que a gente tem outras subdivisões, né, dentro dessas daí, mas essas são as três mais significantes. Se a gente fosse dividir de maneira geral, a gente teria então as montanhas na parte mais costeira, né, ao redor ali do Oceano Pacífico, né, seria uma parte mais de montanha, a região de Planalto, mais a nossa parte do litoral aqui banhada pelo Oceano Atlântico, e as planícies ocorreriam mais nas porções centrais do continente, né? Entre as montanhas a gente tem os Andes e as montanhas rochosas como as maiores elevações da América, né? As planícies são densamente ocupadas tanto do ponto de vista urbano quanto do ponto de vista agrícola, né? Uma vez que é mais fácil construir cidades, né, até pela locomoção em áreas mais planas, e também a parte de cultivo agrícola, né, uma vez que tem a utilização de maquinários em terrenos mais planos, né, ou levemente ondulados, são mais adequados para a utilização de maquinário. Quando a gente vai falar um pouquinho da hidrografia da América, né, a gente vai lembrar as principais bacias que a América tem. Então a gente tem a bacia amazônica, que seria a principal, né, que passa aqui pelo território brasileiro e tem como o principal rio, o rio Amazonas, né, que passa então, essa bacia passa por 9 países e sua origem, então, o nascimento é na Cordilheira dos Andes, ok? A gente tem o Mississippi Missouri, né, que fica nos Estados Unidos, seria então outra grande bacia hidrográfica, onde seus rios são caudalosos, então são extremamente ocupados para transporte de mercadorias. E a gente tem então a bacia da Platina, que é a que passa aqui pelo Paraná, Paraguai e Uruguai, né? Então essas são as três bacias hidrográficas de maior significância em território americano. Agora, quando a gente vai falar um pouquinho da África, né, falando um pouquinho das porções de relevo, tudo que tem na América, na África vai ter de maneira reduzida. Por quê? Uma vez que o território americano é muito maior que o território africano, ok? Então, quando a gente vai falar de montanhas, de planaltos, de planícies e até de cursos de água, vocês vão perceber que são sempre menores, são menores altitudes, correto? São menores em extensão, uma vez que o continente é menor, né, se comparado com o continente americano. Então, olha lá, na África a gente tem as montanhas, então, principalmente na região mais norte do continente, ok? Onde a gente tem, então, a cadeia do Atlas e o Monte Kilimanjaro. A região de Planaltos é a parte mais central para a parte leste e as planícies, de maneira geral, na parte central, assim como o território, né, assim como o continente da América, são densamente ocupadas tanto para a ocupação agrícola quanto para a ocupação urbana, correto? Falando um pouquinho da hidrografia do território africano, a gente tem o Rio Congo, então, como o segundo maior rio extenso do mundo, né, passando então por esse continente, e a gente tem o Rio Nilo, que é de grande importância desde as primeiras civilizações ainda, quando a gente estuda lá em história, né, as primeiras aglomerações, as primeiras formas de agricultura, né, se deram então ao redor do Rio Nilo. Beleza? Então esse é um apanhado geral do conteúdo sobre relevo e hidrografia da África e da América. Pessoal, olha lá, para a gente poder exercitar então esse conteúdo que a gente acabou de ver, no caderno de atividades de vocês, na página 4 e 5, tem exercícios 1 e 2. Tá? Gostaria que vocês fizessem na apostila mesmo, e quando a gente retornar eu dou o visto então e a gente faz a correção, correto? Na questão número 1 do caderno de atividades vai falar um pouquinho sobre geysers, tá? Então na apostila de vocês mesmo, na página número 3, tem um RA que vocês podem consultar e verificar como que funciona um geyser, né, numa visão 3D, beleza?